O mundo não te aplaude quando você começa. Ele te questiona, te desacredita, te ignora. No silêncio da tua luta, não existem palmas. Só o som abafado dos teus próprios passos num corredor escuro que parece não ter fim. E é aí que a maioria para, porque não enxergam o resultado imediato. Porque confundem ausência de barulho com ausência de progresso. Mas há uma verdade que poucos têm coragem de encarar. O sucesso real acontece em silêncio. Ele é construído nos bastidores da vida, quando ninguém está olhando, quando ninguém acredita, quando você mesmo começa a duvidar se vai dar certo. Thomas Edison não ouviu aplausos na milésima tentativa fracassada. Walt Disney foi rejeitado dezenas de vezes antes de criar o império de imaginação que transformou. Enquanto todos procuram reconhecimento, barulho e aprovação, os verdadeiros mestres estão forjando seu legado no silêncio. Eles não precisam ser vistos para estarem vencendo, porque o sucesso que realmente importa não é aquele aplaudido por multidões, mas aquele conquistado de forma tão sólida que nenhuma crítica pode derrubar. É aqui que nasce o sucesso silencioso, não da necessidade de provar algo a alguém, mas da decisão inabalável de construir algo que sobreviva ao tempo. Pense em Nikola Tesla, um gênio tão além de seu tempo que o mundo não conseguia compreendê-lo. Ridicularizado, rejeitado, esquecido. Mas ele continuou, porque o propósito era maior que o ego. Hoje, seu nome carrega peso, admiração, legado, e ele nunca precisou de aplausos em vida para se tornar eterno depois dela. O sucesso silencioso é construído enquanto o mundo dorme, quando ninguém vê, quando a única luz que te ilumina é a da tela acesa às 3 da manhã, quando você se recusa a abandonar o que acredita, mesmo quando tudo diz que você deveria. Esse sucesso é forjado no fogo da solidão, da repetição, da disciplina absurda que ninguém quer sustentar. E aqui está na verdade cruel. Quase ninguém vai entender você. Vão dizer que você está obcecado, antissocial, arrogante. Vão rir, duvidar, abandonar. Mas se você está ouvindo isso agora, é porque há uma parte de você que está pronta para suportar tudo isso, que já entendeu que a grandeza exige um preço, e que esse preço é pago com silêncio, sacrifício e consistência. Você precisa entender uma coisa: você não precisa provar nada para ninguém, nem hoje, nem nunca. As maiores vitórias não são anunciadas, elas são percebidas. Elas se tornam inevitáveis. E quando acontecer, você não vai precisar falar, porque tudo ao seu redor vai gritar por você. Mas até lá, você vai andar no escuro, vai trabalhar sem garantias, vai se levantar no silêncio, com a única companhia sendo sua própria vontade de não desistir. E isso, meu amigo, é o que separa os que desejam dos que fazem, os que sonham dos que constroem, os que falam dos que realizam. Então, sim, a verdade é cruel. O sucesso silencioso vai exigir mais de você do que qualquer outra coisa que já tentou. Vai te testar, te quebrar, te desafiar até os ossos. Mas se você passar por isso, se você continuar, não existirá força neste mundo que possa te parar. E quando um dia o mundo perceber o que você construiu, já vai ser tarde demais para te ignorar. Mas veja, ninguém conta sobre os dias que parecem repetição do vazio, sobre as noites em que o corpo está exausto, mas a mente não se cala, sobre os aniversários que passam em branco, porque você está trabalhando em silêncio por algo que ninguém vê. Ninguém celebra o invisível, mas é nesse invisível que o verdadeiro sucesso se constrói. O sucesso silencioso é forjado no escuro, longe das palmas, longe dos likes, longe dos olhares. Ele é feito da escolha de dizer não a prazeres passageiros, de abrir mão de festas, de distrações, de tudo que brilha, mas não ilumina. Porque quem brilha cedo demais, muitas vezes apaga antes de acender de verdade. E é por isso que a disciplina se torna sua maior aliada. A capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está vendo.
de seguir firme quando tudo diz para parar, de seguir com fé, mesmo quando a realidade parece debochar dos seus sonhos. Napoleon Hill disse: desejo ardente mais fé é igual à realização. Mas ele também sabia que essa fórmula requer tempo, requer sacrifício, requer silêncio. E você precisa aprender a amar o silêncio, porque é nele que você ouve sua verdadeira voz. É nele que você para de buscar aprovação e começa a buscar evolução. Enquanto o mundo grita por reconhecimento, o verdadeiro vencedor sussurra em si mesmo: continue. Você não precisa provar nada a ninguém. Seu sucesso não precisa de testemunhas. Ele precisa de coragem, de persistência, de clareza. Clareza para lembrar por que você começou. Clareza para manter os olhos no que importa. Clareza para saber que o caminho solitário é apenas uma parte da jornada, não o destino final. Continue, mesmo sem aplausos, mesmo sem apoio, mesmo sem garantias. Continue, porque o mundo não precisa de mais barulho. Ele precisa de mais exemplos. E o seu exemplo está sendo esculpido agora, no silêncio. Mas o mundo, meu amigo, não recompensa o barulho, recompensa o impacto. Os homens que mudaram o curso da história não eram os que gritavam mais alto, mas os que se tornavam tão intensos internamente que sua simples presença mudava a energia de um ambiente. Sucesso silencioso é quando o fogo interno queima mais forte do que qualquer validação externa. Quando você se importa mais com o que está construindo do que com o que os outros pensam sobre isso. É por isso que grandes conquistadores, como Henry Ford, suportaram o ridículo. Disseram que era impossível produzir um carro acessível. Disseram que era loucura padronizar uma linha de montagem. Mas ele não gritou de volta. Ele apenas construiu, silenciosamente, implacavelmente. É esse tipo de silêncio, denso, intencional, resiliente, que separa os que apenas sonham dos que realizam. Porque em algum momento, você precisa tomar uma decisão. Você quer ser visto ou quer ser lembrado? Os que querem ser vistos se apressam. Exibem rascunhos como se fossem obras-primas. Imploram por palmas quando ainda estão aprendendo os primeiros acordes. Mas os que querem ser lembrados, eles somem por um tempo. Entram em um laboratório invisível. Rascunham em silêncio. Constroem uma mentalidade sólida. Recusam-se a negociar seu destino por migalhas de validação. E quando aparecem, não é para pedir espaço, é para ocupar o lugar que já conquistaram em segredo. Essa é a verdade cruel sobre o sucesso silencioso. Ele exige mais de você do que o barulho jamais exigiria. Porque é no silêncio que surgem as perguntas mais difíceis. Você realmente acredita em si mesmo, mesmo sem aplausos? Você está disposto a continuar, mesmo sem sinais de progresso visível? Você pode lidar com o fato de que ninguém entende o que você está fazendo, ainda? A maioria desiste nesse ponto. Eles querem glória antes da maturação. Mas você não pode colher de um solo que ainda está sendo adubado. Orson Swett. Marden dizia que o sucesso não é uma questão de sorte, mas de persistência, clareza de propósito e coragem de continuar onde os fracos param. E esses elementos, meu irmão, são forjados no silêncio. É no silêncio que você enfrenta seus maiores sabotadores: a dúvida, a procrastinação, o medo de julgamento. É no silêncio que você escuta a única voz que realmente importa, a sua. Você vai precisar aceitar algo que ninguém quer ouvir. Os melhores momentos da sua construção serão invisíveis para todos, exceto para você. Mas é justamente aí que mora o poder. Você está plantando o que um dia será impossível de ignorar. A semente não grita para crescer, ela se cala, se enterra e rompe a escuridão por dentro. O sucesso verdadeiro, o que transforma famílias, gerações, histórias, é sempre precedido por uma fase de invisibilidade. E essa fase é um teste, um filtro, um campo de batalha entre quem tem urgência de parecer e quem tem convicção para se tornar. Você quer mesmo vencer? Então pare de falar sobre seus planos. Eles não precisam ser ouvidos.
Eles precisam ser executados. Enquanto alguns postam cada passo, você dá um passo a mais. Enquanto alguns colecionam curtidas, você coleciona disciplina. Enquanto eles esperam uma oportunidade, você constrói uma habilidade. Essa é a verdade desconfortável. Quanto mais silencioso for o seu crescimento, mais barulhento será o seu impacto. Mas o silêncio não é passividade. O silêncio é estratégia. É a escolha consciente de canalizar sua energia onde ela realmente importa. Thomas Edison não perdeu tempo tentando convencer os outros de que sua visão era possível. Ele se trancou em seu laboratório. Tentou, errou, tentou de novo, 10.000 vezes. E um dia, a luz acendeu. O sucesso silencioso é assim. Parece loucura, até funcionar. Parece isolamento, até inspirar multidões. Parece perda de tempo, até que você se torna inegável. E você só se torna inegável quando já deixou de precisar provar algo. O sucesso silencioso é uma prática de fé. Não a fé religiosa, mas a fé em si mesmo. Aquela convicção teimosa de que, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém compreenda, o que você está fazendo tem valor, tem propósito, tem destino. Porque, veja, o sucesso real não se mede pelo barulho que ele faz no começo, mas pela solidez com que ele se sustenta no fim. E enquanto os outros se perdem tentando parecer bem-sucedidos, você segue construindo algo que nem precisa parecer. Porque é. A estrada do sucesso silencioso é pavimentada por escolhas que ninguém vê. Acordar mais cedo do que todos, estudar enquanto os outros dormem, negar o convite para festas, para distrações, para o conforto momentâneo, tudo em nome de algo que ainda não existe, mas você já sente como se fosse real. Isso não é disciplina comum. É uma devoção silenciosa. É um pacto interno que diz: eu não desisto, mesmo que doa, mesmo que ninguém me aplauda, mesmo que pareça que não está funcionando. E nesse silêncio, você ouve. O que os gritos do mundo abafam, a solidão revela. Você ouve a sua verdade. Você ouve onde precisa melhorar. Você ouve que ainda não está pronto, mas está a caminho. É nesse espaço interno, entre o medo e a coragem, que o verdadeiro sucesso começa a respirar. Não com estardalhaço, não com palco, não com flashes, mas com humildade, foco e consistência brutal. Lembre-se, ninguém vê o alicerce de uma catedral, mas é ele que sustenta tudo. O sucesso silencioso é esse alicerce. Ele se constrói no escuro, no cansaço, nas noites longas e nos dias solitários. É por isso que ele assusta, porque não há garantias. Você planta, mas não sabe quando vai colher. Você insiste, mas não sabe se vai funcionar. E mesmo assim, você continua. Porque existe uma força maior dentro de você. A de quem não precisa de plateia para ser grandioso. A de quem não espera permissão para ser imparável. A de quem entendeu que o mundo respeita quem se construiu no silêncio. É isso que eles nunca te disseram. Que o sucesso mais real, mais duradouro, mais impenetrável, é aquele que não precisa ser exibido. É o sucesso que não grita. Ele não aparece nas manchetes. Não é medido por curtidas, nem selado com aplausos. Ele se constrói enquanto você diz não ao fácil. Ele cresce quando você levanta em silêncio depois de cada queda. Ele floresce quando ninguém está olhando. Mas você continua, mesmo assim. O mundo moderno vive sedento por atenção. Mas os verdadeiros construtores estão ocupados demais, moldando seu império interior para se distraírem com palmas. E se você sente que sua vitória está demorando, talvez seja porque ela está sendo esculpida para durar mais do que a pressa permite. Veja, o carvalho não cresce da noite para o dia. Ele se fortalece por dentro, antes de erguer seus galhos ao céu. Assim também é você. Talvez você ainda não tenha sido notado, mas não é por falta de valor. É porque o seu alicerce está sendo feito para suportar um império. A verdade cruel e linda sobre o sucesso silencioso é que ele não precisa provar nada a ninguém. Ele apenas é. Ele aparece quando você para de correr para ser visto e começa a caminhar com firmeza para ser verdadeiro. Quando você entende isso,
A ansiedade desaparece. O medo se dissolve. A comparação morre. Porque o jogo muda. Você para de jogar para vencer dos outros e começa a jogar para não se trair. Esse é o jogo da disciplina, da visão de longo prazo, da construção que não desmorona quando os ventos mudam. Você quer um império? Então comece pelo chão que ninguém vê e construa, dia após dia, escolha após escolha. Como quem sabe que o tempo respeita os constantes. Você não precisa mostrar agora. Você só precisa ser. Porque no final, o mundo não será dominado pelos mais barulhentos, mas pelos mais consistentes. Os que persistiram enquanto os outros exibiam. Os que escolheram crescer no escuro para florescer quando for a hora certa. E quando essa hora chegar, você não vai precisar dizer nada. O seu silêncio vai falar mais alto do que qualquer grito.